Merecedor de tudo. Ele é merecedor de honra, Ele é merecedor de toda a glória. A Ele, para sempre, a glória. O Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é majestoso, o Senhor, Ele é glorioso. E por isso nós nos reunimos como igreja para louvar o Seu nome. Amém? Por gentileza, abre comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, versos 3 a seguir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, mais uma vez nós magnificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, ó Pai. Senhor, que neste momento os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, para que possamos compreender qual a altura, qual a largura, qual a profundidade da Tua obra realizada em nós através do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Fala conosco, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante aquilo que o Senhor tem falado comigo, Senhor, que nós possamos então, Senhor, entender o Teu plano, entender a Tua palavra para aplicarmos a nossa vida. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amados, olhar para o texto, para a primeira carta do apóstolo Pedro, é sempre um desafio, mas é sempre uma alegria. É um desafio porque Pedro trata de assuntos pertinentes à vida cristã. É um desafio porque Pedro está escrevendo para um povo perseguido. É desafio porque Pedro, com toda maestria, com todo amor pastoral, ele aconselha os irmãos na fé a permanecerem firmes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses conselhos, sobre a pessoa que está regenerada para uma viva esperança. A pessoa só pode ter uma viva esperança se ela estiver regenerada. Se ela não estiver regenerada, certamente ela não vai viver esta viva esperança. Ela não vai viver esta viva esperança. Então, o que eu gostaria de falar com os amados nesta noite é sobre isso, sobre estarmos regenerados para esta viva esperança. Bom, eu comecei a expor a primeira carta de Pedro alguns domingos atrás, eu diria alguns meses, e eu gostaria de dar continuidade. Obviamente, nem todos que estão aqui estavam quando eu expus o versículo 1 e 2, e hoje, então, nós vamos dar continuidade a esta exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Bom, sabemos que esta carta ela foi escrita para encorajar os crentes.
Afinal de contas, quem não precisa de encorajamento para prosseguir a caminhada cristã? Então, Pedro escreve essa carta para encorajar os crentes no Senhor, porque eles estavam, como eu já disse, passando por perseguição. E a perseguição que eles estavam passando era ferrenha, era uma perseguição dura de encarar. O encorajamento que Pedro dá a esses crentes é para que eles permaneçam firmes. Firmes em quê? Firmes na fé que eles tinham recebido. Isso nós vamos ver lá na frente, nesta carta, no capítulo 5, versículo 12. Pedro não se cansa de dizer aos santos, ou seja, à igreja, a respeito da alegria que os crentes devem ter, dessa alegria em glória da sua herança eterna. Pedro, ele não se cansa de aconselhar, de dizer aos irmãos desta alegria eterna. Também Pedro ensina os crentes como eles devem se comportar diante do sofrimento, e isso nós podemos aplicar às nossas vidas. Como nós, cristãos, nos tempos de hoje, podemos então nos comportar diante do sofrimento que não merecemos muitas vezes. Muitas vezes o crente passa por um sofrimento o qual ele não merece, mas ele passa pelo sofrimento, ele caminha em meio ao sofrimento, e a Bíblia vai relatar vários fatos acerca de crentes, acerca de homens, de mulheres de Deus, que passaram por sofrimento sem merecer. Um exemplo claro disso é quando Daniel é exilado na Babilônia, ele passa por um sofrimento que ele não merece. E aqueles três que estão com ele também passam por um sofrimento que eles não merecem. Desta forma, então, nós podemos dizer que esta carta ou esta missiva, esse encorajamento é desenvolvida sobre dois pilares. Que pilares são esses? Sobre o pilar da confiança e o pilar da obediência. Mas antes de nós adentrarmos no fundamento deste texto que nós acabamos de ler, versículos 3 a 9, que diz a respeito da bondade e da misericórdia de Deus, eu gostaria de relembrar os irmãos um pouco acerca do que foi falado nos versículos 1 e 2, na exposição da carta. Bom, os pontos abordados foram, nós falamos que Pedro, o apóstolo de Cristo, vimos que a mensagem foi dirigida aos eleitos, ou seja, aqueles que Deus chamou para si, aqueles que são forasteiros, aqueles que foram dispersos, e vimos também que os irmãos da diáspora eram judeus que foram expulsos da sua terra. Pensa naquelas pessoas que estão na sua terra e de repente eles são expulsos da sua terra. É para essas pessoas que Pedro está escrevendo a sua carta. Eles foram expulsos da tua terra, e também vimos que essa expressão diáspora, ela pode ser vista de forma figurada. Como? Descrevendo a todos os crentes que estão fora da sua pátria. Que pátria é essa? A pátria celestial. Todos os crentes no Senhor estão longe da sua pátria celestial. Todos nós aguardamos a segunda vinda. A vinda para quê? Para que juntos nós possamos partir e estar juntos com o Senhor na pátria celestial, na Nova Jerusalém. Todos os cristãos, em qualquer parte do globo terrestre, ele é um exilado da sua pátria celestial. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós caminhamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Participamos das circunstâncias deste mundo, mas não somos deste mundo. Então nós somos exilados, porque não estamos em nossa pátria, estamos longe da nossa pátria. Deus demonstrou a sua soberania através da eleição. E por fim, nós vimos que Deus derramou a sua graça, derramou a sua grandeza, a sua paz sobre aqueles que Ele chamou, sobre aqueles que Ele elegeu para o louvor da sua própria glória. Bom, basicamente foi isto que nós vimos há alguns domingos atrás, nos versículos 1 a 2. Mas hoje, então, nós vamos olhar dos versículos 3 ao 9 e olhar para algumas características que este texto nos apresenta. A primeira característica que o texto nos apresenta está bem no versículo 3. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Amados, após Pedro
realizar essa saudação do versículos 1 e 2, então ele vai desenvolver um argumento, lembrando a igreja do novo nascimento. E aqui é muito importante entender o que o apóstolo introduz, o que ele vai dizer é com uma doxologia. Ele começa exaltando a Deus, ele começa glorificando a Deus, ele exalta o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não inicia com algo voltado para o homem. Ele não inicia o seu argumento pensando nas necessidades do homem. Não, ele inicia o seu argumento com louvores a Deus, exaltando a Deus. Olha o que diz o texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exalta, ele fala, Deus é bendito, Deus é maravilhoso. E embora eles estejam passando por tamanha perseguição, Pedro está interessado em exaltar a Deus. Pedro está interessado em bem dizer a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Pedro mostra a fonte da nossa salvação. A fonte da salvação é que Deus, que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é porque Deus é bendito, porque Deus é maravilhoso, então ele louva a Deus pela salvação, e no ato de louvar, ele demonstra que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. O homem não pode fazer nada para obter salvação. É Deus quem escolhe salvar as pessoas. É Deus quem escolhe chamar as pessoas. O homem, a mulher, não pode fazer absolutamente nada para obter a salvação. É Deus quem faz isso, isso é obra exclusiva dele. Pedro está ensinando os crentes que Deus deve ser exaltado, por quê? Por causa da grande salvação. É Deus quem é exaltado, não é o homem. É Deus quem é magnificado, não é o homem. É Deus quem é bendito, não é o homem. Pelo contrário, o homem é mau. O homem é impuro. O homem não pode fazer absolutamente nada para obter a salvação. Pelo contrário, nós somos merecedores da ira de Deus. Somos merecedores do juízo de Deus. Mas a misericórdia, o amor e a bondade de Deus livra-nos desta ira, livra-nos deste juízo por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então ele começa a bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome deve ser magnificado constantemente. Como já foi dito, quando nós caminharmos, quando nós andarmos, quando nós estivermos em qualquer lugar, nós temos que magnificar a Deus com as nossas atitudes. Qual tem sido o seu procedimento como cristão aonde você está? As suas ações magnificam a Deus? As suas ações glorificam a Deus? Exaltam a Deus? Se não, nós precisamos parar e rever como estamos vivendo neste mundo. Será que a minha maneira de viver glorifica a Deus? Será que a minha maneira de se encontrar com os meus amigos, a minha conversa, o meu bate-papo com os meus amigos glorificam a Deus ou não? Pedro diz que nós devemos de magnificar a Deus. Devemos de exaltar a Deus em tudo. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que antes de nos apresentarmos a Deus com as nossas dores, por causa das nossas lutas, por causa das nossas lágrimas, nós devemos levantar os olhos para o alto e louvar a Deus e exaltar a Deus que nos amou. João 3,16. A nossa primeira atitude, quando nós levantarmos, nós dormimos, nós deitamos, e quando nós levantarmos, a nossa primeira atitude é louvar a Deus, porque Ele é Deus. Porque estamos vivos. Porque Ele é Deus. Ele nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Como eu disse, o homem não pode fazer nada. É Deus quem providencia a nossa salvação. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é, nós vivemos uma vida cristã diferente. Nós vivemos um evangelho superlativo. Quando nós adoramos a Deus porque Ele é Deus, não esperando nada em troca, a nossa vida é diferente. Nós nos direcionamos para o culto com um intuito de exaltarmos, de glorificarmos e de bendizermos a Deus. A maneira que nós olhamos para Deus determina a maneira que nós vamos adorar a Deus. Se nós olharmos para Deus e não olharmos para Deus na posição que Deus está, sentado num alto e sublime trono, nós vamos vir para o culto para louvar um Deus que não é Deus,
exaltar um Deus que não é Deus. Então, a maneira que nós olhamos para Deus, a maneira que nós vemos Deus através da Bíblia, determina a maneira que nós vamos adorar a Deus. Se não olharmos para Deus como Deus é, nós não vamos adorar a Deus como Ele merece ser adorado. Nós precisamos entender que Deus é Deus. Deus é perfeito em todas as instâncias. Deus é supremo, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é juiz. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas nós temos que entender que Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas nós somos limitados. Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Após Pedro exaltar a Deus e mostrar a fonte da salvação, ele faz uma transição da fonte da salvação para a natureza da salvação, a prática da salvação. Como devemos viver essa salvação? Esta natureza se dá no plano de Deus, é um plano eterno, é um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Deus planejou a salvação da humanidade. Como Deus planejou a criação do homem, lá quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, que Deus planejou. Você vai ver em Gênesis capítulo 3, quando ele fala a partir de Gênesis, ele vai narrando como ele projetou o homem, como ele criou o homem. Deus, primeiro ele planeja o homem, depois ele traz o homem à existência. O plano da salvação é da mesma forma. Deus planeja a salvação do homem. Deus quem planeja. Ele nos regenerou. O cristão é alguém que renasceu. Foi gerado por Deus para uma vida distinta da classe de vida que existe. Os cristãos são chamados para serem um povo diferente da onde quer que ele esteja. Essa é a vida cristã. É o que a Bíblia diz. Assim é a vida cristã. É por isso que os cristãos devem estar acima da média em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Deus chama, Deus prepara, Deus fortalece, Deus direciona a uma nova e distinta classe de vida. E somente o Espírito Santo, amados, pode realizar esta vida em nós. Ninguém pode. É só o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Ele muda todas as nossas disposições, dando-nos um novo coração, dando-nos uma nova mente, uma nova vida a viver. Precisamos entender que o novo nascimento se dá pela vontade de Deus. Eu não posso fazer nada para mim gerar este novo nascimento em mim. Eu não posso fazer nada. É Deus quem faz que esse novo nascimento brote e floresça em nossas vidas. É pela vontade e pela obra de Deus. Não é algo que o homem obtém, é algo que acontece pela vontade soberana de Deus. É pela graça e é pelo poder de Deus. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 13 e Tiago capítulo 1, versículo 18. É pela vontade soberana de Deus. Somos regenerados para uma viva esperança. O cristianismo é a religião da esperança. A vida cristã gera esperança em cada ser humano. Não estamos indo para um futuro desconhecido. Nós estamos marchando para a glória eterna. Não estamos caminhando para algo que nós não sabemos aonde será o fim. Não, nós estamos caminhando para a glória eterna, porque estamos regenerados para uma viva esperança. A esperança da qual Pedro nos fala, ela tem duas características. A primeira é que ela é viva. E em segundo plano, é que ela é segura. São duas características desta trajetória. Ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo e não temos uma esperança, aliás, uma esperança incerta, mas definida e certa para onde vamos. Esta é a esperança do cristão. Deus nos deu vida e está nos dando uma esperança viva.
sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não teria sentido nenhum, e sem esta regeneração, como que eu posso explicar, como que eu posso dizer para os irmãos? Sem essa ressurreição de Cristo, nossa regeneração não teria sentido, e a nossa esperança também não teria valor algum, se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança que vamos ressuscitar com Ele. Isso é maravilhoso. Ter a plena certeza, a plena convicção de que vamos ressuscitar com Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele nos deu esta segurança de que vamos ressuscitar com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha a segurança que temos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Logo, nós que estamos nele, ressuscitaremos com Ele. Isso é um privilégio, de saber que a nossa vida, de saber que o nosso caminhar, ele não é passageiro, mas nós estamos caminhando para a eternidade. Não é algo momentâneo, é algo para a eternidade. Quando Pedro prega em Pentecoste, ele diz que, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto, não era possível que ele fosse retido pela morte. Atos 2, 24. Jesus, o nosso Senhor, foi o primeiro a quebrar os grilhões da morte, de modo que, por meio dele, nós encontramos a regeneração e nele temos a vida eterna. Porque ele quebrou os grilhões da morte, ele rompeu com a morte, ele venceu a morte, nós também venceremos. John Owen escreve um texto extraordinário, e o título do texto é A Morte da Morte na Morte de Cristo. É um clássico de 1600, quase 1700. Eu não lembro a data exata, mas ele escreve A Morte da Morte na Morte de Cristo. É maravilhoso o texto. Cristo venceu a morte. A morte não o deteve. A morte foi aniquilada. A morte foi desfeita. Cristo matou a morte. E porque Cristo matou a morte, porque Cristo venceu a morte, nós venceremos a morte também. Todos nós vamos um dia ser sepultados, mas nós não vamos ficar na sepultura. Essa é a esperança do cristão. Nós vamos ressuscitar com Cristo. E aquele que não é cristão? Para onde ele vai? É sério o que Pedro está dizendo. É sério o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos uma esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A segunda característica que esse texto nos mostra é que nós temos uma herança incorruptível. Está aí no versículo 4. Para uma herança incorruptível. Precisamos prestar bastante atenção no que Pedro está dizendo no começo do verso 4. Ele diz que nós temos esta herança incorruptível, esta herança que não se corrompe, essa herança que não se deteriora. Quem tem essa herança? Os crentes. Os chamados, os eleitos têm esta herança incorruptível. Para melhor entendermos essa herança incorruptível, precisamos colocá-la sobre a esperança que recebemos em Jesus Cristo. Nós só vamos ter esta herança incorruptível se a nossa vida estiver em Cristo. Porque se ela não estiver em Cristo, a nossa herança não é incorruptível, ela se torna corruptível. Ela não é mais incorruptível, ela se torna corruptível. Mas por estarmos em Cristo, nós temos esta herança incorruptível. A nossa viva esperança é que recebemos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus nos elegeu para esta viva esperança, e foi através da ressurreição de Cristo que nós recebemos esta herança que está guardada nos céus. Todos nós que estamos em Cristo sabemos que temos uma herança e é Cristo quem guarda esta herança. A herança de estarmos com Ele nos céus. Quando olhamos para o que Paulo escreve em Romanos, nós
podemos compreender um pouco mais. Somos herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós herdamos a herança eterna por causa de Cristo, não por causa dos nossos méritos. Não. É pelos méritos de Cristo que herdamos essa herança. É pela obra de Cristo no Calvário que nós somos herdeiros da glória. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. Como já disse, nós não merecemos nada. É pela obra soberana de Deus em Cristo Jesus. A herança da qual Pedro se refere, a salvação aos eleitos, é que eles herdam essa herança quando eles deixam esse cenário no qual vivemos, no qual eles viviam. Quando ele passa da vida para a morte, ele passa na realidade para a vida. É estranho às vezes até entender. Quando nós morremos, é então que nós vivemos. Quando morremos, é então que nós vivemos. Como crentes, temos que ter a plena certeza da nossa herança, que ela está guardada no céu. Porque se nós não tivermos certeza da nossa herança, não tem sentido nós nos reunirmos domingo após domingo, semana após semana, para se encontrar, para rever os amigos. Não tem sentido algum. Aí nós vamos nos direcionar para a igreja para rever os amigos, não para louvar aquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Mas quando nós entendemos que somos co-herdeiros com Cristo, nós nos direcionamos para a igreja para louvar e exaltar ao Senhor da glória. É Ele quem guarda a nossa herança, onde Deus mantém uma absoluta segurança até o dia em que iremos recebê-la. É Deus quem guarda esta herança. É Deus quem a tem nas suas mãos. Este texto é maravilhoso, amados, pois ele fortalece a nossa esperança, ele nos dá a certeza do porvir, ele nos dá a garantia de que estamos caminhando em uma vereda que tem um destino certo, que tem um fim certo. Mas então o que herdamos nessa vereda? O que nós herdamos nesta vereda? Pedro responde com algumas palavras que revelam a verdadeira natureza do que vamos herdar. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados, algo que vai se revelar no último tempo. O que Pedro diz a respeito do que herdamos? Primeiro, nós herdamos algo que não perece. Os santos receberão um tesouro que não está sujeito à morte ou à destruição. Este tesouro jamais pode ser corrompido, e além disso, ele é eterno, ele não se deteriora, ele não está sujeito ao tempo, é para a eternidade. O que vamos receber é para a eternidade. O que os cristãos perseguidos da diáspora, que estão recebendo a mensagem de Pedro, eles vão herdar o quê? Eles vão herdar algo que não perece. Algo que não perece. Eles vão herdar algo que não perece. Eles vão herdar, e nós também herdaremos, algo que não se deteriora. Jamais pode ser estragado, corrompido ou poluído. O tesouro do qual Pedro fala, ele permanece livre de qualquer mácula, ele é puro, ele é perfeito, ele é imaculado. É esse o tesouro que nós vamos herdar. Para compreendermos o que Pedro está falando, nós precisamos olhar para o que João escreve quando Deus descortina os céus para ele na ilha de Patmos. Olha o que Deus fala para João: nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Esta herança
jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação ou a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Amados, este texto é pesado. É muito pesado que Deus fala para João. Coisa impura não entra lá. Mentira não entra lá. Falcatrua não entra lá. É por isso que os cristãos eles têm que viver acima da média. Acima do que a sociedade diz. É séria a vida cristã. Não é brincadeira. É por isso que eu imagino que vai haver muita surpresa quando as trombetas tocarem. Muita surpresa. Muitos que estão dentro da igreja há 30, 40, há 50 anos, não entrarão. Muitos que sequer adentraram dentro de uma igreja, adentrarão. Haverá muita surpresa lá, nós não sabemos. É por isso que nós temos que viver o máximo que a palavra de Deus diz que temos que viver. Ou nós vivemos a vida cristã de maneira digna do Evangelho, ou nós estamos em sérios apuros. É séria a vida cristã. É muito sério, baseado neste texto de Apocalipse. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada. É a palavra de Deus. Se eu creio em parte da Bíblia, eu tenho que crer em toda a Bíblia. Ou eu creio nela toda, ou eu não creio em nada. Eu não posso crer só no que ela diz que é bênção para mim e deixar de crer naquilo que traz condenação sobre mim. Isso é muito sério. Ou a Bíblia é o manual de fé, minha regra de fé e prática, ou ela não é o manual da minha vida. Das duas, uma. Não tem meio termo. Eu vou caminhando assim pelas beiradas, quando chegar lá eu estou dentro. Negativo. Caminha pelas beiradas que você vai caminhar pelas beiradas para o inferno. É sério, amados. Ou nós vivemos a vida cristã de maneira digna do Evangelho, ou nós não vivemos a vida cristã. Ou nós estamos enganando a nós mesmos. Ou nós estamos mentindo para nós mesmos. Aí a palavra de Deus diz que a mentira não entra lá. A terceira palavra que Pedro coloca nesse texto é que dessa herança que ela não se desvanece, ela não se apaga, ela não é como a mais bela flor que tem o seu dia de glória e logo se vai. A herança dos santos jamais será assim, ela está guardada no céu para toda a eternidade. Para o crente que vive a verdadeira vida cristã, a herança não é outra coisa senão o próprio Deus. Estar junto do próprio Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança. Salmo 73, 23 a 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha herança é o Senhor. A porção da minha herança é o Senhor. Então por que nós nos preocupamos com as coisas deste mundo? Qual é a herança que nós temos? Eu não estou falando que você não deve viver a sua vida civil. Você deve, mas a sua vida civil, ela deve glorificar a Deus e render glórias a Ele. Aí a sua vida civil vai ser diferente. Quando nós olharmos para a vida de maneira a glorificar a Deus, a nossa vida vai ser diferente. A terceira característica que esse texto nos mostra é que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada no último tempo. Versículo 5. Acabamos de ver no verso 4 que a grande herança que temos, ela é algo que não se deteriora. Agora Pedro nos lembra que é Deus quem garante essa salvação para nós, essa segurança. Foi Deus quem planejou a salvação daqueles que Ele quis, daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele chamou,
daqueles que Ele ainda vai chamar, é Ele quem escolhe, é Ele quem separa, é Ele quem determina quem Ele quer para junto dEle. Então, pera lá, pastor, você está dizendo que eu não posso fazer nada para que Deus me aceite? Não. Não, você não pode. Mas se Deus, na sua infinita misericórdia, achar graça, Ele pode te chamar quando Ele quiser. É Ele quem te chamou. E é por isso que você está o servindo, o adorando, o glorificando. Não é pela sua vontade, é porque Deus te chamou para Ele. Deus te escolheu. Ele chamou e ainda está chamando quem Ele quer. A salvação é um dom de Deus, e por ser um dom de Deus, é Deus quem age de forma soberana para que essa salvação seja realizada. É Ele quem faz. Você só está aqui porque Ele te chamou. Eu só estou aqui porque Ele me chamou. E é porque Ele nos chamou que nós temos esta segurança. O versículo que nós estamos olhando, ele nos apresenta algumas características extremamente importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz que a segurança da nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. Sois guardados pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. É Ele quem garante. É Ele quem guarda você. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te abençoa. É Ele quem te corrige. É Ele quem sustenta a sua salvação. A garantia é Ele, o Criador dos céus e da terra, que nos guarda por seu forte poder. É Ele quem faz isso. Precisamos notar que Pedro usa uma linguagem militar aqui para descrever a segurança que temos. Os santos de Deus têm a consciência de que a salvação não está na força do próprio braço. Antes, ela está e ela repousa sobre o poder de Deus. Ele chama, Ele fortalece e Ele garante a salvação para aqueles que estão nele. O pastor Hernandes diz que o mesmo Deus que nos salva também garante a nossa salvação. Nada, nem ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada te separa do amor de Deus. Não há problema, não há angústia, nada, nem a morte te separa do amor de Deus. Olha a segurança que temos de estar em Cristo Jesus. Olha a segurança que esses irmãos que estavam sendo perseguidos têm de estar em Cristo Jesus. Olha a segurança que esses irmãos tinham. E olha a segurança que nós temos. Em segundo lugar, precisamos entender que essa salvação é apropriada mediante a fé. Isso é muito sério. Ela é apropriada mediante a fé. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas é a causa instrumental da salvação. Nós somos salvos porque cremos. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. E porque cremos, nós então somos co-herdeiros com Cristo. Nós cremos mediante a fé. Alguém aqui viu Jesus? Alguém aqui caminhou junto com Jesus? Por que estamos na igreja? Porque cremos. Cremos por meio da fé. Então é a fé que é a causa instrumental da nossa salvação. É a fé que é a causa instrumental da salvação daqueles irmãos que estavam ali, os irmãos da diáspora, que estavam destituídos da sua pátria, que estavam passando perseguição. É a fé que eles tinham em Cristo. A fé é a causa instrumental.
Quando ele diz que nós nos apropriamos da salvação pela graça mediante a fé, é que a fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Você tem que ter plena certeza e convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. É por meio da fé, não é por obras. É por meio da fé que nós recebemos, que nós estendemos a mão para receber o presente da salvação. Em terceiro lugar, temos que entender que a plenitude da nossa salvação se dará na segunda vinda de Cristo. Nós estamos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós não fomos salvos e findou. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e a nossa salvação se concluirá só quando Cristo voltar. Na segunda vinda de Cristo. É isso que Pedro está nos dizendo. Crer na obra de Cristo é crer que o Senhor preparou a nossa salvação por meio da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por meio da morte de Cristo na cruz, nós então recebemos a salvação. Cristo justificou-nos diante do Pai. A antiga lei, eles diziam que precisava oferecer um sacrifício, era feita uma expiação para purificar o povo uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote fazia expiação e aspergia o sangue sobre o povo para purificar. Mas todo ano era repetido esse ritual. Mas o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas e ele é eterno. É por isso que a obra expiatória de Cristo garante a nossa salvação. Não precisamos mais de sacrifício algum. Cristo já fez o sacrifício pleno. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa porção. Ela será revelada de uma vez por todas quando Cristo se manifestar em glória. Somente os santos, somente os separados, aqueles que o Senhor chamou, vão então possuir essa salvação. Todos vão possuir? Não, só quem Deus chamou. Deus, ele escolhe pessoas. Deus chama pessoas. É por isso que eu costumo dizer, nem todos aqueles que estão dentro de uma igreja são eleitos, mas podem ser eleitos. Deus chama quem Ele quer. Mas eu entendo, se você está na igreja, servindo, se você está na igreja crendo, é porque Deus já te chamou, você é um eleito. Então você está com seu nome no livro da vida. É Deus quem chama. É Deus quem o toma para si. O termo que Pedro usa, revelar, ele significa tirar a cobertura ou tirar o véu. Jesus vai tirar o véu quando voltar para buscar os seus. E então nós o veremos como ele é. Agora nós o vemos como em um espelho, é o que Paulo diz. Mas haverá um tempo que nós o veremos como ele é. A quarta característica deste texto é que nós exultamos, embora passemos por várias provações, por várias aflições. Quem nunca passou por provação? Quem nunca passou por uma aflição? Como vimos nos versículos anteriores, Pedro organiza o seu discurso tendo a glória de Deus em mente, glorificando a Deus. E eu concordo com Müller quando ele diz que Pedro louva a Deus, que de conformidade com seus atributos, ressuscitando Cristo e regenerando os santos, ele os toma para si por causa da obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo, ele nos toma para si. Ele coloca diante deles um futuro glorioso. O futuro que nos espera é a presença da glória de Deus, que no presente ele os aguarda mediante a fé que eles têm em Cristo Jesus. Nós também estamos aguardando essa manifestação da glória, essa manifestação do Senhor.
quantas vezes nós falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus? É porque nós aguardamos a redenção plena. A redenção plena. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora Pedro, ele usa uma expressão que está relacionada ao argumento dos versículos 3 e 5. Olha os versículos 3 e 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada a revelar-se no último tempo. Todo o argumento de Pedro vai ser baseado nesse texto que eu acabei de ler. Ele volta o seu argumento, nisto exultais, no quê? Nessa salvação que está guardada para vós no último tempo. Ou nisso vocês se alegram grandemente, nesta salvação que está reservada, nessa salvação que está guardada, nessa salvação que é realizada mediante a morte de Jesus Cristo. Nós só temos essa salvação, ela só está guardada para nós por causa da morte de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse pago o preço dos meus pecados e dos vossos pecados, nós não teríamos uma segurança guardada, nós não teríamos uma salvação guardada, reservada nos céus, nós não teríamos guardado nada para nós, se Cristo não tivesse pago o preço por nós. Mas porque Ele pagou o preço, nós temos então esta segurança, esta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para nós, por causa da morte de Cristo. Ou seja, mais uma vez, não posso fazer nada para tê-la. Você não pode fazer nada para tê-la. A igreja não pode fazer nada para tê-la. É Cristo quem fez. Devemos entender que o dom da salvação é a causa da alegria, da exultação. Nós nos exultamos porque somos salvos. É diferente. Nós não somos salvos para exultar. Nós já estamos salvos, então nós exultamos. Nós não vamos ser, nós já somos salvos. Por isso, exultamos. O dom da salvação é esta causa. Pedro faz isso com o intuito de encorajar os crentes que estavam passando por sofrimento e perseguição. Pastor, que perseguição? Pastor, que sofrimento eles estavam passando? Eles estavam sendo perseguidos por Nero. Se instalou por volta de 64 da era cristã, onde Nero queima a própria Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 eram povoados, 10 foram lavados pelas chamas. 4 bairros ficaram. E nesses 4 bairros ficaram só judeus e cristãos. E ali, Nero tem um álibi para jogar a culpa nos cristãos. Os cristãos queimaram Roma. Mas todos sabiam que foi Nero que ateou fogo na Roma para construir uma Roma de mármore, para construir uma Roma mais bela. Enquanto a cidade está sendo devorada pelas chamas, a história diz que Nero sobe na torre de Mecenas e começa a tanger a sua lira, vendo as chamas lamber a cidade de Roma. E Nero tangendo a sua lira e se passando de ator. E após isso começa uma ferrenha perseguição, onde os cristãos são jogados nas arenas para serem devorados por leões, para serem destroçados por gladiadores. Esta era a perseguição que eles estavam passando. Essa era a perseguição que os crentes passavam porque eram crentes. Você passa perseguição hoje? Você tem alguma perseguição hoje? Mas mesmo esses irmãos tendo perseguição, eles não negaram a fé. Eles não viraram as costas para o Evangelho. Mesmo sabendo que amanhã eles podiam estar na arena, eles não negaram a sua fé. Eles eram fortalecidos por causa da soberana graça de Deus. Eles eram encorajados, eles eram fortalecidos, eles eram
chamados para permanecerem firmes em meio à tribulação, em meio à tempestade, eles estavam firmes. Eles não negaram a sua fé. Amados, os sofrimentos que a igreja passa são insignificantes quando comparados com a alegria que experimentarão no final dos tempos. É incomparável. Aquilo que você vai receber é incomparável à sua perseguição. A sua perseguição não se compara com aquilo que você vai receber. A sua perseguição não se compara com a glória eterna de estar eternamente com o Senhor. Essa era a segurança desses irmãos. Era incomparável. Eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram íntegros. Eles não negaram a fé. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aquilo que você vê é temporal, vai passar, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim, ela acaba. Mas aquilo que você não vê, ela tem início, ela tem meio e ela tem eternidade. Eternidade. Além do mais, as provações e os sofrimentos são realizados de acordo com o propósito de Deus. Ah, pastor, espera lá. Você está dizendo que é Deus quem prepara as provações para que os crentes enfrentam? Estou. É isso mesmo. Se você entendeu isso, é isso mesmo. Se você está passando provação, é porque Deus preparou essa provação para você passar. É isso que a Bíblia diz. Elas têm um caráter pedagógico para o amadurecimento e o crescimento espiritual da sua vida. Assim era com eles. Ela tinha um caráter pedagógico. Ela os fortalecia, ela os amadurecia e eles cresciam em graça dia após dia. Se você está passando por sofrimento, tribulação, perseguição, Deus só está te provando. Fica tranquilo. Vai passar. Fica tranquilo. Elas têm um caráter pedagógico. Um outro fato é que as provações pelas quais os crentes passam devem e vêm das mãos de Deus. É Deus quem faz com que você e com que a igreja passe provações. Essas provações, independente da forma em que se manifestam, são ordenadas por Deus. E aqui é muito importante nós observarmos uma coisa. Pedro está falando de provação e não de tentação. Deus jamais tenta alguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Mas Deus prova os seus eleitos, porque Ele sabe que eles são capazes de passar em Cristo. Lembram de Jó? Já leu o livro de Jó? Se não leu, senta no seu lar e leia, com muita atenção, paulatinamente. A Bíblia diz que Satanás veio e indagou a Deus. E Deus fala: de onde vieste? Ah, eu venho de passear e rodear pela terra. Automaticamente ele fala: observou Jó? Meu servo Jó? Aí Deus fala: homem fiel e temente a Deus como ele não há. Satanás, mas lógico, ele tem tudo. Ele tem riqueza, ele tem gado, ele tem bois, ele tem camelos, ele tem terras. Deus virou para falar assim: vai e tira tudo o que ele tem. Deus ordenou. Ele só foi tentado por Satanás porque Deus permitiu Satanás tocar em Jó. É Deus quem ordena, é Deus quem permite, é Deus quem faz com que os seus sejam provados. É Deus quem faz isso. E todas as provações
têm um caráter pedagógico. Todas, amados. Na sua aprovação você pode ter certeza que Deus está te ensinando algo. Na minha aprovação eu posso ter certeza de que Deus está me ensinando algo. A quinta característica é que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Ela é mais preciosa do que o ouro refinado. Estamos partindo para o final. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A tua fé é mais apurada do que o ouro refinado. Pedro, ele ilustra a fé cristã referindo-se ao ourives. O ourives, ele coloca o metal no cadinho, no compartimento onde é necessário para remover todas as impurezas do ouro. E aí Pedro, ele vai usar essa ilustração para demonstrar a vida cristã. Em seguida, ele a transforma em uma bela peça de valor e muitas vezes em um valor inestimável, um valor incalculável. Mas para saber se este ouro é puro, ele precisa ser provado pelo fogo. Onde vai acontecer o que é conhecido como o processo de purificação do ouro. Para saber se o ouro é bom, para saber se o ouro é puro, para que o ouro destaque a sua pureza. É o fogo que mostra isso. É o fogo que prova isso. E aí, Pedro usa esta ilustração para demonstrar que a vida cristã ela é do mesmo jeito. A fé cristã ela é feita do mesmo jeito. E aí eu quero concordar com o que o pastor Hernandes diz. Olha o que ele diz em 1 Pedro, escrevendo um livro, que alguém diz: no Oriente, o ourives deixa o metal derreter até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. No Oriente. Assim é com os santos, pois o Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento, até refletirmos a glória de Cristo em nossas faces. É muito sério isso. Você está sendo provado? Uma hora você vai refletir a glória de Deus, fica tranquilo. Uma hora você vai refletir a glória de Cristo. Uma hora você vai refletir. As provações que enfrentamos hoje são um preparo para a glória eterna, para a glória futura. Quando os crentes têm a fé provada, eles a têm para o louvor da glória de Deus, é o que o texto está dizendo. Vocês são provados para a glória de Deus. Vocês são perseguidos para a glória de Deus. Assim é a vida cristã. Somos provados e somos perseguidos para a glória de Deus. Isso fica claro. Olha o que diz no final do verso 7, que as provações devem redundar em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O crente proclama o seu louvor a Deus por meio da oração, por meio de salmos e por meio de hinos. Seu louvor inclui a gratidão, seu louvor inclui o favor concedido, o seu louvor inclui o cantar, o salmodiar, o seu louvor inclui a intercessão, o seu louvor inclui a honra a Cristo. Você honra a Cristo com os seus lábios, você louva a Cristo com os seus lábios. É interessante nós olharmos para o texto e notarmos que os crentes, os santos, irão compartilhar a glória com Cristo quando Ele se revelar. Isso é maravilhoso, amados. Você estará junto com Cristo. Junto com Cristo. Ele não nos diz quando Jesus vai voltar, mas se refere a um tempo determinado que todos os olhos verão. Quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo
o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não havendo visto, é a sexta característica que eu encerro. Não havendo visto, nós o amamos. Aqueles irmãos, não o havendo visto, eles o amavam. Não vendo aquele momento, não vendo agora, eles criam e nós cremos. E nisso exultam na alegria indizível, cheia de glória, obtendo o valor da vossa fé, a salvação das vossas almas. A vida cristã não consiste somente na contemplação do futuro distante. Ela implica na dinâmica do presente, que pode se transformar em um sofrimento em glória. Todo sofrimento que passamos agora, ele se torna em glória segundo a vontade de Deus. Todo sofrimento. Pedro apresenta algumas instruções para se desfrutar da glória hoje, mesmo em meio às provações. A primeira delas é que devemos amar a Cristo, mesmo em meio às provações. Nós devemos amar a Cristo. É o que Pedro está dizendo para esse irmão. Vocês estão passando por provação? Amem a Cristo. Vocês estão indo para a arena? Amem a Cristo. Vocês vão ser queimados? Amem a Cristo. Não neguem a Cristo. Amem a Cristo, porque o valor da vossa fé é a coroa da vossa salvação. Amem a Cristo. Amem a Cristo. Pedro apresenta essas instruções. A primeira delas é que devemos amar a Cristo. Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo, amados. Uma igreja que está sofrendo perseguição. Eles estavam na fornalha da aflição. Eles estavam em meio ao fogo, eles estavam em meio aos gladiadores, tendo muitos de seus irmãos destroçados e devorados por leões. E mesmo assim Pedro diz: amem a Cristo. Amem os seus algozes. Orem por seus algozes. Orem por aqueles que vos perseguem. Ame aqueles que estão levando vocês para serem degladiados por gladiadores. Essa era a vida cristã. Ame aqueles que estão perseguindo vocês. Pedro diz que tais provações que os crentes tinham eram para purificar em vez de queimar. Difícil, né? Se nós olharmos hoje. Como a cristandade suportaria isso hoje? Como nós suportaríamos tal perseguição hoje? Nós negaríamos a Cristo? Ou permaneceríamos fiéis até a morte? Fiéis em meio ao fogo? Fiéis dentro de uma arena? Como nós nos comportaríamos? Em segundo lugar, os crentes devem crer em Cristo. O cristão, ele é salvo pela fé, ele vive pela fé, ele vence pela fé e ele anda de fé em fé. É tudo por fé, amados. Sua vida está difícil? Clame: Senhor, aumente a minha fé. É pela fé. Como cristãos, jamais podemos deixar de exercitar a fé. Não devemos deixar de exercitar a fé. Sem fé é impossível, meus irmãos, agradar a Deus. É impossível ser cristão sem fé. Se não temos fé, que peçamos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Como crentes, devemos nos alegrar em Cristo. A alegria do cristão não pode ser traduzida em palavras, ela é indizível. A alegria de estar na casa do Senhor, ela não pode ser descrita em palavras, ela é indizível. Você expressa a alegria ao Senhor. Ela é indizível. É o que Pedro está dizendo aos irmãos que estão ali expulsos da sua pátria, como nós também estamos. A salvação, uma dádiva de Cristo. A recebemos pela graça mediante a fé, embora o seu desfrute pleno vá ocorrer só lá na glória. Então,
nós tomamos posse agora. É o que nós costumamos dizer, aqui e agora. Aqui, mas ainda não. É o agora, mas ainda não. Nós já participamos dessa glória. Nós já participamos dessa salvação, mas ainda não. Nós vamos vê-la plenamente quando Cristo voltar em glória. Vivemos a vida do reino de Deus aqui e agora, mas aguardamos a sua manifestação plena quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas nós participamos dos benefícios desta fé agora, meus queridos. Nós participamos desses benefícios. Por fim, entendemos que à luz das Escrituras, a salvação já nos pertence em princípio. Nós nos apropriemos dessa salvação. E quando estivermos com Cristo, nós a veremos e a teremos para toda a eternidade. Todo o raciocínio deste texto de Pedro está na salvação da vossa alma, baseado naqueles dois pilares que nós vimos no começo: obediência e, vocês lembram o outro? Obediência e confiança. Obediência e confiança. Nós obedecemos a Deus e confiamos na sua palavra. Obedecemos a Deus vivendo a palavra e confiamos na sua palavra. Ela é a nossa regra de fé e prática. Eu obedeço o que ela diz e eu confio que o que está escrito aqui é verdade para a minha vida. Assim é a vida cristã. Obediência e confiança. E todo o Novo Testamento está baseado nisso. Obediência e confiança. E eu encerro com as palavras do Catecismo de Heidelberg. 1648 foi escrito esse catecismo, aqui na Inglaterra. Com seu precioso sangue, ele pagou todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai que está no céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que estavam sendo perseguidos. Tudo. É motivo de nós agradecermos a Deus. Porque tudo o que passamos, meus irmãos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe. E que essas palavras que Pedro escreveu para os irmãos que estavam sob perseguição possam nos fortalecer, nos encorajar e mostrar para nós se somos verdadeiros cristãos ou não. Se vivemos a vida cristã ou não. Que Deus muito vos abençoe. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Quero louvar o teu nome, Senhor, por causa da sua graça, por causa da tua bondade, por causa da sua benignidade, Senhor. Em usar o teu servo, Pedro, Senhor, para deixar esta carta escrita, para nos encorajar, como ele encorajou, Senhor, aqueles irmãos que estavam sob perseguição. Senhor, que essas palavras possam nos fortalecer, possam nos edificar e que possamos ter obediência e confiança no Senhor, ó Pai, para vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida superlativa, Senhor, que o teu nome seja glorificado em cada ação, em cada ato do nosso viver, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.